No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te contar que Daverson já se despediu do Palmeiras, que o São Paulo fez reunião importante com a Adidas, que o Corinthians é o campeão de público na temporada de 22. Será que o Flamengo já tem conversas com Arturo Vidal? Trago a resposta do empresário do chileno. Falo também a respeito do Botafogo com mais um reforço contratado, esse para metade do ano. Tem tudo sobre a Copa do Nordeste, enfim, muita informação, você não perde por esperar. Antes só me apresentar, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta esse botãozinho vermelho. Não esquece também de ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo ou live. Bora contar que esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas que dá o maior bônus do mercado, 250% em cima do valor do seu depósito. E nesse domingo tem Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, partida de volta da semifinal. Vitória do Flamengo está pagando R$ 1,36 para cada real apostado. Já o empate paga R$ 4,80 e a vitória do Vasco paga R$ 8,40. Também nesse domingo a gente tem nada mais, nada menos do que Real Madrid e Barcelona. Jogo em Madrid, a vitória do Real paga R$ 2,28, empate R$ 3,45, vitória do Barcelona R$ 3,30. Ótimas cotações, grande oportunidade para você se dar bem. Não se esqueça de pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a aproveitar. Para ter acesso ao bônus de 250%, use o promo code Nicola250 ou aponte seu telefone celular para o QR Code, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero contar como é que ficaram definidas as quartas de final da Copa do Nordeste. Jogo único, quem vencer passa para a semi e garante R$350 mil de bônus ou de prêmio. O Bahia não está entre os times que seguem vivos na disputa da Copa do Nordeste, fase horrorosa do time baiano. Os confrontos ficaram assim: Fortaleza e Atlético da Bahia, CSA e Sport, Ceará e CRB, Botafogo da Paraíba e Náutico. Os times que fizeram a melhor campanha na fase de grupos têm a oportunidade de jogar como mandante nessa partida única que vale vaga na semifinal. Confrontos disputados já nesse meio de semana. Bora contar sobre Flamengo e Vasco. Até a tarde de ontem, última parcial divulgada, já eram mais de 45.500 ingressos vendidos e restavam entradas apenas para o torcedor ou para o setor sul, destinado a torcedores do Vasco. Os rubro-negros já haviam adquirido todas as entradas disponíveis. O público do Vasco até agora pequeno, só 5.000 ingressos vendidos de forma antecipada. Ainda com o giro de notícias, contar que o Felipe, ex-goleiro do Corinthians e do Flamengo, está de mudança. Ele disputou o Paulista da Série A2, a segunda divisão do Paulista, pelo Taubaté, e agora vai ser reforço, ou pode ser reforço do Paraná. Tem uma proposta do clube paranista. O detalhe é que o Paraná, que caiu para a segunda divisão estadual, vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, que equivale à quarta divisão. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tem até hoje a melhor média de público da temporada em 2022. Alguma folga em relação a times de outros estados, mas há muita competitividade em São Paulo. O Corinthians tem, até esse momento, 27.484 torcedores de média depois de 6 partidas. O Timão levou 165 mil pessoas aos seus jogos na Neoquímica Arena. Logo depois, bem pertinho, aparece o Palmeiras na segunda posição, 27.130 torcedores, uma diferença de pouco mais de 300 torcedores por jogo. Terceiro lugar, com também bom público, São Paulo, 25.623 pessoas por partida. O que mostra que o Campeonato Paulista, apesar das dificuldades, tem conseguido se tornar ou garantir um bom apelo junto ao torcedor. Quarto lugar, quem que você imagina que possa aparecer? Acertou quem falou em Atlético Mineiro. O Galo tem uma média de 16.803 torcedores na temporada. Quinto lugar do Cruzeiro, 13.407. Só a partir da sexta posição começa a aparecer um time carioca, e não é o Flamengo. Curiosidade, Bangu, que se beneficiou de confrontos contra os grandes, tem média de 12.665 torcedores. O Fla é o sétimo com 10.847, Internacional o oitavo, 9.747, Vasco da Gama na nona posição, 9.701 e o Peixe, o Santos, é o décimo colocado, 7.985 torcedores por partida. Quero falar agora sobre o São Paulo, que recentemente já contei para vocês, o Tricolor foi alvo de 2 grandes empresas de fornecimento de material esportivo. Estão de olho na possibilidade do fim do contrato entre o São Paulo e a Adidas.
O vínculo, que começou na metade de 2018, só termina em dezembro de 2023. Mas há uma série de pequenas rusgas entre o São Paulo e a Adidas e já se cogitou até a possibilidade de uma rescisão de forma antecipada. É legal contar que a Adidas paga 15 milhões de reais por temporada pelo fornecimento de material esportivo, além de 26% de royalties sobre produto vendido. Pois bem, em meio à especulação de que o São Paulo pode trocar a Adidas, em meio ao desejo de duas empresas concorrentes de fechar com o São Paulo o mais rápido possível, rolou uma reunião nessa quinta-feira lá no Morumbi. O presidente Júlio Casares recebeu os principais executivos da Adidas em território brasileiro para tentar colocar um ponto final em uma série de debates, de discussões. O São Paulo anda muito incomodado com a burocracia. Todas as pedidas, as reivindicações do São Paulo, elas têm de ser submetidas à matriz lá na Alemanha. Esse processo demora, torna as coisas lentas. Isso tem incomodado demais o São Paulo. Com o fim da reunião, fui ouvir um dirigente do Tricolor e ele me assegurou que o papo foi extremamente produtivo. E existe a expectativa de que a coisa possa caminhar de forma mais equilibrada daqui até o fim do contrato. Nesse momento, está descartada a possibilidade de rescisão de forma antecipada do vínculo, embora o São Paulo já possa abrir negociações, até porque acordos com empresas de fornecimento de material esportivo demandam tempo. Você não pode fechar com uma empresa para janeiro de 2024, tendo fechado em dezembro de 2023. As empresas precisam de tempo para produzir material, uniforme, enfim. São Paulo vai continuar prospectando no mercado, mas tem a garantia de que deve continuar com a Adidas, pelo menos até o fim do contrato. Essa chance da rescisão perdeu bastante força depois da reunião. Bora falar agora sobre o rebaixamento da Ponte Preta. A Macaca se juntou ao Novo Horizontino e são os dois clubes rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. É importante contar que a Ponte já havia namorado com rebaixamento em 2018 e em 2020 no Paulista e em 2021 no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai ter de se contentar em jogar a segundona no Paulista e possivelmente a segundona no Brasileiro, caso se mantenha na Série B nessa temporada. Ponto importante. A Ponte tinha uma das folhas salariais mais altas do atual Campeonato Paulista, R$ 1.100.000 por mês. Por exemplo, o jogador mais bem pago do elenco, Luca, R$ 70 mil mensais. Ele até fez um bom campeonato, mas na hora H, alegando desconforto muscular, ficou fora dos 2 últimos jogos. E para a partida desse sábado, empate com o Ituano, os dirigentes da Ponte ficaram bem chateados com ele, porque entendiam que ele poderia fazer um esforço e jogar. Mas a impressão que se teve é de que ele sentiu a pressão e preferiu não entrar em campo. Luca, que deve jogar o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Juventude, ele já tem uma proposta do Eduardo Batista e deve se encaminhar para a transferência. Aí você vai falar, mas ele não tem contrato com a Ponte Preta até dezembro? Sim, mas existe uma cláusula no contrato que permite a ele sair de graça depois do estadual, em caso de proposta para times do exterior e também times da Série A. Então a Ponte nem deve levar nada em compensação financeira pela saída do Luca. Outros pontos importantes para o rebaixamento da Ponte. A Ponte fez uma campanha para cair. Ela tem a pior defesa do campeonato, o segundo pior ataque, sofreu a maior derrota num derby contra o Guarani desde 1960 e ainda tomou um 5-0 do Corinthians durante toda essa competição. Isso também é fruto de vários erros administrativos, especialmente do presidente Marco Antônio Eberlin. Nem era para ser o Marco Antônio Eberlin o presidente. A ideia do grupo que o colocou no poder era de que o Gustavo Vário fosse o presidente. Só que percebeu-se durante a campanha que o Vário não atenderia ao estatuto do clube por conta dos mandatos. E aí o Eberlin assumiu, o Eberlin seria o homem do futebol do Vário. No final das contas, o Eberlin assumiu a presidência e tomou conta de tudo. A Ponte Preta não tem diretor de futebol, nem do profissional nem da base, não tem gerente de futebol. Ele quis tomar todas as decisões e se cercou de pessoas que são grandes na Ponte, mas que não têm currículo dentro das especificações. Por exemplo, o Luiz Fabiano, ex-jogador da Ponte, do São Paulo, ele assumiu o cargo de coordenador técnico, nunca havia trabalhado como coordenador técnico. O Lauro, ex-goleiro, se tornou auxiliar preparador de goleiros, também nunca havia trabalhado nessa função. O mesmo vale também para o Nenê Santana. Enfim, com essa equipe pouco qualificada em termos de experiência e com um time com contratações extremamente equivocadas, vale lembrar do Dedé, que chegou a ter uma falha importante em um jogo do Campeonato Paulista e depois se machucou, a Ponte está rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista. O time mais antigo, fundado entre todos que seguem em atividade, vai jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista e, se não abrir o olho, pode cair também para a Série C do Brasileiro. Quero falar agora sobre o Botafogo com mais um reforço
sacramentado. Esse não chega por agora, vai chegar na metade do ano. Trata-se de Marçal, lateral esquerdo brasileiro, 33 anos de idade. Foi formado na base do Grêmio, mas nem jogou profissionalmente pelo tricolor gaúcho. Começou a rodar para o exterior, esteve no Nacional de Portugal, depois foi para o Benfica, Gaziantepspor, Guingamp, Lyon, até que chegou ao Wolverhampton, time inglês. Na atual temporada, o Wolverhampton tem 34 partidas e o Marçal tem 17, sendo 16 como titular. Ele atua com alguma frequência, como se ele jogasse uma e ficasse fora da outra. Lateral que tem um currículo relativamente legal e que só poderia chegar ao Botafogo na metade do ano. Então, já há um acordo verbal entre o Marçal e o Botafogo. Falta a assinatura desse pré-contrato, que deve acontecer nos próximos dias. Ele desembarca no Brasil em julho e passa a ser reforço para o Campeonato Brasileiro. Marçal que foi aprovado pelo Luiz Castro e tem participação nessa negociação em relação ao John Textor. Só para fechar a respeito do Botafogo e do Marçal. Nesse momento o Botafogo tem apenas 2 laterais e 2 laterais de qualidade discutível, o Jonathan Silva e o Hugo. Até por isso não está descartada a possibilidade de o Botafogo contratar outro lateral esquerdo até a metade do ano, para que pudesse ter esse novo lateral até julho e aí a disputa do Marçal com um novo reforço. Especularam sobre Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras. Contei para vocês que tanto no Palmeiras quanto o Eduardo Duran, que é o representante do Jorge, ambos asseguram que não existe nenhuma negociação, nem especulação, nem absolutamente nada sobre isso. Só uma coisa importante, a informação sobre a contratação do Marçal foi contada em primeira mão pelo pessoal do Transfers 24 Horas lá no Twitter. Bora falar sobre Arturo Vidal, que chamou bastante atenção e ganhou os noticiários nessa semana depois de uma entrevista à TNT Sports lá do Chile, em que ele deixou bem claro que quer jogar no Flamengo, que vai fazer todo o esforço do mundo para, assim que deixar a Internacional de Milão, se tornar reforço do Flamengo. O grande detalhe é que o contrato dele com a Inter termina agora na metade do ano, ou seja, ele poderia virar reforço do Fla a partir de julho. Até houve o boato de que ele tomou uma multa lá na Inter de Milão por conta das declarações, enfim. Fui checar com o empresário brasileiro que representa ele na América do Sul, o André Cury, como é que anda essa história. Primeiro, o André contou que não sabe ou não acredita nessa história de que houve uma multa. Essa informação tinha sido trazida pelo Gianluca Di Marzio. Para o André Cury, essa história talvez tenha sido mais para a imprensa. Pois bem, perguntei ao André se existe uma chance real de o Vidal jogar no Flamengo, especialmente depois dessas declarações. E a resposta do André Cury sobre o tema foi, abre aspas, não há conversas no momento, fecha aspas. Te confesso que eu estranho que ninguém do Flamengo tenha entrado em contrato com o André Cury depois de todas as declarações. Acho que era o mínimo que um dirigente do Flamengo tinha que fazer, era tentar entender as condições, quanto o Vidal gostaria de ganhar, quanto tempo de contrato. Trata-se de um jogador extra classe para o nosso futebol. Não tem sido titular absoluto na Inter de Milão, mas, por exemplo, participou das partidas de Liga dos Campeões contra o Liverpool. É muito acima da nossa média. Apesar da idade já avançada, é alguém que cairia como uma luva no meio de campo de qualquer time do futebol no Brasil. E essa dedicação, essa demonstração de amor ao Flamengo me faz entender que o Vidal merece sim, pelo menos uma oportunidade. Vamos ver se o Flamengo, com o passar dos dias, vai atrás do reforço. Nesse momento, a prioridade é contratar jogadores que possam chegar por agora. Até porque a janela para inscrições no Campeonato Brasileiro, ou melhor, a janela de inscrições vai fechar aqui no Brasil em 12 de abril, e um pouquinho antes, em 2 de abril, se encerra a lista para Libertadores da América. O Flamengo tem trabalhado especialmente na contratação de um goleiro, para poder contar com esse goleiro desde as primeiras rodadas da Libertadores. Ainda busca um atacante de velocidade e também um volante. O volante dos sonhos dos dirigentes rubro-negros é o Thiago Mendes. Duvido que o Thiago seja liberado agora pelo Lyon, talvez na metade do ano. E aí correria ou cairia no mesmo problema de Arturo Vidal. Bora falar agora, para fechar o vídeo, sobre Daverson, que nesse sábado, como sempre, surpreendendo, ele anunciou via Instagram, sua rede social, lá no Insta, a despedida do Palmeiras. Ele postou uma imagem dele e escreveu o seguinte: vou sentir muita saudade, falta pouco. Essa legenda ainda foi acompanhada de um emoji chorando. O Daverson tem contrato com o Palmeiras até junho e já foi avisado pelos dirigentes alviverdes que não terá seu contrato renovado. R$540 mil por mês livres de impostos, esse é o salário do Daverson. Com todas as tributações, o custo do Daverson ultrapassa fácil os R$700 mil mensais. A atleta que só foi titular uma única vez nesse ano, o Abel não quer contar com o Daverson, entende que o custo-benefício dele é bastante ruim. Daverson, que foi o autor do gol do título da Libertadores na temporada passada em cima do Flamengo, até por causa desse gol, recebeu bastante mensagem de torcedores palmeirenses agradecendo pela passagem.
Pelo que eu senti, os torcedores não gostariam que o Daverson ficasse, mas agradeceram por toda a dedicação. É um cara que no extracampo e até dentro de campo toma muitas decisões equivocadas, é um cara que se deixa levar pela emoção, mas parece ser de fato um cara de bom coração. Está livre no mercado, já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado, e os clubes que mais especulam ou têm algum tipo de especulação envolvendo o Daverson, entre esses clubes aparece o Vasco da Gama. O Vasco, que já é uma torcida declarada do Daverson. Daverson cresceu no Rio de Janeiro e nunca escondeu que é torcedor vascaíno. Resta saber se o pessoal da 777 Partners entende o Daverson como um bom reforço. Olho para ele com bastante desconfiança, especialmente pelo comportamento dentro e fora de campo. 8 jogos na atual temporada, só um jogo como titular com a camisa alviverde. E aí, Daverson caberia no seu time do coração? Se sim, use o espaço. Se não, também use o espaço para comentários, para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. Fechou? A gente volta assim que surgirem mais notícias. Hoje também tem live aberta para os membros e também exclusiva para os membros e aberta para todo mundo. Conto com a presença de vocês. Abraço, tchau!